hoje. Primeiro vereador inscrito, Velocino Ues na tribuna. Bom dia, senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras. Hoje pela manhã uso novamente esse espaço, infelizmente, de um assunto já muito debatido nesta casa. O porquê que eu volto novamente? Porque estava esperando talvez uma resposta de que realmente quem sabe o que é ser agricultor entendesse, vereador Sandro. Hoje, vou deixar bem claro, comunidade caxiense, principalmente agricultores, que depois vou enviar essa fala. Por que eu vou enviar, vereador Sandro? Porque naquela noite que tinha aqui mais de 200 produtores rurais do ponto de safra, e hoje tem uma associação fundamentada para melhorar cada dia mais, para o contribuinte ali oferecer um alimento de qualidade com expertise. Quando o secretário anunciou que além aquilo que estava sendo feito, logo tinha tramitando nesta casa um projeto de lei de reformulação de uma lei. A lei já existe, desde a lei 6.730, já existe desde 16 de agosto de 2007. O que é essa lei? Lei de incentivo ao uso de máquinas pesadas para melhorar a produção dos agricultores. É uma lei específica para quem quer produzir. E eu vendo a reformulação dessa lei, que já existe, e que vai dar um incentivo a mais aos agricultores, para aqueles colegas vereadores que querem investir em reformular os seus galpões das granjas, que ao longo dos tempos foram muito defasadas, muitos desistiram, muita burocracia, para as agroindústrias, que muitas fecharam e precisamos resgatar, algumas já foram, abertas, mas principalmente, alunos, os agrotóxicos. Eu sou agricultor e hoje praticamente pouco vem sem agrotóxico, mas é possível sim. Eu tenho um pé de ameixa ali embaixo no terreno, coloquei as garrafinhas de iscas para a isca das moscas, nenhuma está bichada. Mas precisamos incentivar essas pessoas que querem investir em produção sem agrotóxico. Então, esse incentivo, que é a lei, é de 50% de subsídio sobre 20 horas, desde 2007, para essas três categorias, o município amplia para 70% de subsídio. É um incentivo a mais, que eu debatia lá na época que o governo Adiló estava fazendo o plano de governo. Uma parte, vereador. Eu vendo isso, vereador Rafael, essa reformulação, que tem que ter critérios. Como é que tu vai avaliar quem realmente quer produzir e quem quer somente fazer uso daquele benefício que é pros agricultores? Aí quando eu vi que tem aquele critério de 12 salários mínimos no talão, tem que ter algum critério, logo eu entrei com uma emenda que, em situações, estiagem, intempéries, que não consegue atingir naquela propriedade, que essa avaliação seja feita pelo, Conselho Rural, e que prontamente será atendido, que vai ter dificuldade naquele ano, que praticamente com laudos vai perder muito ou tudo. Situações também, muitas vezes, vou citar um casalzinho novo. Eu, quando iniciei, eu não tinha terra ainda, eu precisei alugar, vereador Lucas, um contrato do meu sogro, vereador, fazer o talão de agricultor, começar a produzir junto à propriedade, para depois poder crescer e ter produção. Então, também eu fiz a emenda que, nesses casos, quando tu vê que a iniciante ainda não atingiu, naquele ano anterior, os 12 salários,
que o conselho avalie, prontamente será atendido. Hoje, se inscreveram no último ano em torno de 400, eu não tenho aqui os números exatos. Pouco mais que 200 puderam ser atendidos porque não tem tanto recurso. E o recurso antigamente nem vinha do fundo, vinha do caixa, enfim, da prefeitura. Hoje, por haver dificuldade, o conselho entendeu que uma parte do recurso pode ser usado para isso. Quando se protocola com todo o respeito, eu não sou contra a pessoa. Quando se protocola uma emenda dizendo que seja atendido por caráter de renda, mais ou menos, está se abrindo um leque, vereador Sandro, e está se incentivando que... Como é que tu vai fazer essa avaliação? Aquele agricultor que tirar uma nota, que nem é agricultor muitas vezes, eu não sou contra, tenho muitos amigos chacreiros, gente. Muitos amigos, até eleitores, que fazem o talão do agricultor, tem uma propriedade de 12 hectares, uma chácara, para ter o benefício da energia elétrica, a vereadora fala que daí não paga ICM. E tem o mesmo, entra nesse critério, não é justo. Tu abre um leque, quanto menos nota tirar, mais tem o direito nessa emenda. E eu tentei, com todo respeito, conversar com a minha colega Rose, ela quer manter a emenda. Eu vou baixar, esse projeto vai para a Secretaria de Agricultura, segurei uns dias, não me deram resposta. Provavelmente, vai levar para o Conselho segunda-feira, a vereadora Tatiana, e provavelmente, enfim, a Secretaria de Agricultura vai se manifestar que não tem viabilidade. Como é que tu vai avaliar? Qual é o critério? É o talão do agricultor que vai dizer se tu teve renda ou não teve. Desvincula aquele critério justo, que o fundo é de quem produziu, incentivar a produzir mais ainda. Como é que a gente vai oferecer produto em oferta, em abundância, se a produção, não há excesso de produção? E aí sim, ali na frente, aquele que realmente precisa, mais vulnerável, vai ficar mais caro porque não há produção. Vai chegar num tempo, jovem, que há o dinheiro na cidade e não há produção. A perspectiva depois de 2050 é mais idosos e menos jovens, as forças físicas. Então, temos que incentivar a produção cada vez mais. E essa emenda inviabiliza os critérios justos de quem realmente quer produzir. E cada vez mais nos dá orgulho. O vereador Sandro bateu aqui várias vezes da produção do Carapiaí. Qual é o critério de o senhor mostrar a produção da necessidade daquele asfalto? É as notas no talão do produtor, não tem outro critério. Quando tu coloca por critério de renda, quanto menos nota eles tirar, mais tem direito de ser atendido, não é justo. Eu sou a favor que aquele mais vulnerável seja atendido. Mas não, nesse quesito é os agricultores que querem produzir alimentos para ir na mesa. Então eu não entendo isso, é uma coisa... Quem sabe o que é estar lá, ser agricultor, conhece a realidade. Agora, quem quer dar uma da agricultura é diferente. Seja agricultor por um dia. Vai lá ver aquela... Vou dar um exemplo da mulher. Uma parte, vereador. A mulher levanta de manhã cedo, vai tirar leite, vai com o trator, vai junto com o marido passar agrotóxico. Qual é os direitos que eles têm? Periculosidade? Nada, na hora de aposentar. Então, eles pedem muito pouco. Então, esse incentivo que está vindo para cá, para melhorar mais ainda, 70 aos 48 do segundo tempo, bará. Porque é bom. Aquilo que é bom vai ficar melhor. Então, eu não sou contra a pessoa, muito bem. A proponência ela é boa, desde que embasada em critérios justos. Hoje, vereador Camilo, aqueles agricultores que foram atendidos, os que não foram vão ter que se inscrever todos novamente. E aqueles que já foram atendidos, se sobrar lá no fim da fila, senão até que não foram atendidos todos por ordem de inscrição, não vão ser atendidos. Qual é o critério? De novo, precisamos incentivar nota,
A CAF, quando avalia os trechos para asfalto que nem tivemos aqui ontem de manhã, reivindicando justo de Santa Lúcia, vereador Camilo, primeiro critério que ela olha para liberar ou não o trecho, produção e segundo turismo. Como é que vamos provar produção se está se incentivando a não tirar nota, porque daí sai do critério de atendimento? Eu não entendo isso, eu quero entender isso. Não sou contra A ou B. Agora eu preciso enviar isso para aqueles agricultores que naquela noite eu disse, ó, dentro de poucos dias, esse incentivo de vocês que é bom, pode melhorar mais um pouco e eu me comprometo que esse projeto logo, logo vira lei. Mas daí me deparei no dia seguinte com uma emenda que não tem viabilidade. É justa, é positiva, vereador Rafael, mas não tem critérios. Quanto menos nota, mais tem direito a atendimento. Mas não dá assim, não dá. Não é que não é direito, mas é uma lei para quem quer produzir e orgulhar a nossa cidade. Quanto mais alimento jovem, mais oferta no supermercado, mais o poder aquisitivo, mais vulnerável tem acesso. Esse é o meu entendimento. Então, no momento oportuno, uma declaração de líder para passar as partes. Declaração de líder, Velocino S, bancada PTB. Vereador Sandro pediu a parte. Vereador Sandro. Obrigado, vereador Velocino. Junto com o senhor, eu analisei, né, conversamos bastante, e eu analisei a questão dessa emenda apresentada, e a teoria, a consistência, o contexto desta emenda, né, travando esse projeto importante, seria a mesma coisa que hoje o governo federal dizer o seguinte: a partir de hoje, quem tem plano de saúde não pode mais ser atendido no SUS. O teor desta emenda em cima desse projeto seria exatamente a mesma coisa. A partir de hoje, quem tem plano de saúde não pode mais ser atendido no SUS. E aí, como é que fica? Quem é que banca o SUS? 90% de quem banca o SUS é quem tem plano de saúde, porque paga imposto. E é dos impostos que se sustenta o SUS. E essa situação, vereador Velocino, eu sei, porque tem mais de 100 pedidos de açude para ser feito no interior, que poderiam estar prontos esses açudes se tivesse essa ajuda do maquinário da prefeitura para fazer, porque os agricultores não têm condições de pagar particular, e nós poderíamos ter aproveitado todas essas chuvas, vereador Cadore. Toda essa chuva que nós tivemos nesse período aqui, teria deixado todos esses açudes cheios. E se daqui 2, 3 meses vier uma seca, que é o que está previsto, tá? A agricultura não iria sofrer por ter esses açudes cheios para poder irrigar as plantas. E assim não tem os açudes, agora vem a lei para ajudar o agricultor a fazer esses açudes, para não passar pela estiagem, e acontece esse tipo de coisa. Então isso nos entristece muito, porque realmente quem está no meio desse povo, que nem eu, que nem o senhor e alguns outros, né? A gente sabe muito bem como é que funciona. Obrigado, vereador. Vereador Sandro, novamente, a lei já existe, está se reformulando, critérios justos de quem quer produzir. Vereadora Rose falou em off que eu não iria lhe dar a parte. Eu lhe digo aqui na frente de todo mundo. A sua proposição é ótima, a sua emenda. Porém, é ótima. Eu gostaria que a senhora me falasse, se a senhora fosse técnica da agricultura, que vai lá fazer a avaliação na propriedade, qual é o critério que a senhora usaria, a não ser o talão do agricultor de quem é mais vulnerável ou não? Eu gostaria de ouvir qual é o critério, a não ser o talão do agricultor, que a senhora usa, vai lá na propriedade e ver quem tem direito antes ou depois. A sua parte, vereadora Rosa. Bom, minha parte eu vou falar de preferência o que eu achar que tenho que falar, tá, vereador? Primeiro assim, ó, ninguém vai me constranger aqui porque eu não sou da área rural.
Eu entendo Caxias e o município de Caxias junto, urbano e rural. E eu entendo que um vereador e uma vereadora aqui não tem bairro, não tem setor, não tem divisão por distrito, o que for. Eu e todo mundo aqui foi eleito para governar para a cidade. Então, eu tenho toda a legitimidade de fazer as emendas que eu achar importante. Ressalvando que essa emenda não é minha, é uma emenda conjunta também com outros vereadores. Só que, o que eu pedi na Comissão de Direitos, na Comissão de Agricultura, que eu faço parte, vereadora, várias vezes eu procurei o assessor, procurei a vereadora Grades, lhe procurei para chamarmos um debate, porque esta emenda não surgiu da minha cabeça. Como nada quase que eu faço aqui, surge só da minha cabeça. Foi uma demanda de menores agricultores, de pessoas que estavam numa situação muito difícil, que não recebem um salário mínimo, não têm condições de mostrar que produzem um salário mínimo mensal. E quando eu estava em Brasília, foi feito parecer sem passar a discussão nem na Comissão de Agricultura e nem comigo. Então, é o seguinte, a emenda só garante, ela não emperra nada, ela só garante, é uma emenda simples, que os produtores com menores condições também sejam atendidos. Vereador Fantinel não tem absolutamente nada a ver com isso, ninguém está dizendo que os vereadores, os agricultores com maior condições não serão atendidos, mas garante que aqueles mais necessitados, que não conseguem fazer a nota de um salário mínimo mensal, sejam atendidos também. É só esse o sentido da emenda. Desculpa por... Vereadora Rose, eu jamais e nunca aqui dentro, no meu segundo mandato, eu disse que ninguém deve se meter. Eu digo e repito, seja agricultor por um dia, para conhecer a realidade lá. Mas a senhora não me respondeu qual é o critério, quando a senhora chega na propriedade, que a senhora avalia a produção de ter renda ou não ter renda. Você coloca no lugar do técnico e vai lá. Qual é o critério se não tem um talão de agricultor que tu é produtor? Desculpa, qual é o critério? Eu lhe respondo. Uma parte eu lhe respondo. Qual é o critério? É isso que eu quero ouvir. Senão não tem viabilidade de critério. Tem que ter critério de atendimento, senão como é que fica? Essa lei é exclusiva para quem quer produzir, vereador Rafael. Ela não é o público em geral, infelizmente. O fundo é dos agricultores. O fundo foi criado, jovem. Quando a prefeitura presta serviço, por exemplo, vai lá lavrar, vai passar uma grade com uma plantadeira, sobra um lucro lá da prestação de serviço, vai para o fundo e que se use nos agricultores esse fundo. Por exemplo, nós estávamos lutando, o vereador Lucas, que quando tu vai fazer o ITR, que nem essa semana foi no sindicato, paguei em torno de R$100 do ITR, esse dinheiro teria que ir no fundo dos agricultores, e que não é possível. É esse tipo de situação. O fundo dos agricultores se usa na agricultura, não é para o povo em geral, infelizmente. É para incentivar mais produção ainda. Eu quero saber qual é o critério que se adota, se não for um talão de nota, de saber quem é mais pobre e quem é menos pobre, gente. Mas para ajudar essa categoria tem que produzir bastante, incentivar mais alimento na mesa. Esse é o objetivo, vereador Rafael. Não, vereador Velocino, eu estou compreendendo o raciocínio do senhor, né, essa discussão agora, mas o que eu entendi é que com essa emenda dificultaria, né, que teriam possíveis aproveitadores, né, é isso aí, né? Sim, é isso, o senhor falou bem. Qualquer um que tem uns hectares de terra, um pedacinho de terra vai se cadastrar, e aqueles que produzem, né? É só para deixar claro para a população isso, porque para entender o raciocínio, que vão se aproveitar daqueles que produzem um pouquinho também, e estão regulamentados, e vão ter que dividir com aqueles que não têm, que vão lá, daqui a pouco é uma chácara, alguma coisa, como aqueles que se aproveitaram dos 600 pila do governo lá, né? Mais ou menos isso. É bem isso, Rafael. Não é justo usar o dinheiro do fundo dos agricultores, que tanto nos orgulha, para outra finalidade. Eu vou te dar um exemplo, Rafael. Eu tenho uma chácara, um exemplo, não é que eu tenho, de 2 hectares. Eu tenho um talão. Eu fiz o talão para ter o subsídio do ICMS da energia elétrica. Eu tiro uma nota por ano,
E aí eu quero fazer um açude para ficar bonita a minha chácara. Eu tenho o mesmo direito, antes que os outros, porque eu só tenho uma nota, talvez lá com uns troquinhos em cima, fantasia para poder ter o subsídio. É justo? Não é justo. Então o critério tem que ser com critério. E nessas duas emendas que eu fiz, garante o atendimento para aquele que quer produzir. Agora, quando aos 48 do segundo tempo, um projeto que já tem e que vem para melhorar, você tenta mudar, é viável, sim, mas não tem como, tecnicamente, ir lá avaliar quem é pobre e mais rico. Como? Qual é o critério, colegas? Nenhum. Ah, eu achei que tu é mais pobre, eu achei que tu é menos. Nem justo é se meter na vida das pessoas. Não é nem correto isso. E lá na propriedade, o certo é se basear por nota do talão do agricultor. Ou acha que cai do céu os impostos quando tem a melhoria do governo? O governo não dá nada, o governo tira de um e dá para outro, de quem trabalha. Não tem nada para dar. Tira de quem trabalha mais e coloca lá, mas a oportunidade tem. O técnico vai lá, quando vê que realmente há dificuldade, vai para o conselho bate o martelo e será atendido. Por critérios. Então, eu quero que não vi a resposta. Qual o critério de saber que aquele que mora lá na região rural é mais pobre, é mais rico? Não tive essa resposta, infelizmente. Mas eu vou levar conhecimento dos agricultores. Por que essa lei ainda não ficou aprovada aqui? Já devia ter sido aprovada. Era isso. Obrigado. Em declaração de líder, Gladys Friis.